Vou pegar o boneco azul, né, Thaís? É esse daqui, ó. É esse, Thaís, que você falou? É um cachorrinho, né? Não, é um cachorro, né? É. É uma almofadinha que eu ganhei. Ó, gente, esse é o meu boneco. Que ele tem um violão. Que eu, na verdade, ele já está manifestando o meu eu no futuro, que tocará violão. Ah, tá. E olha que legal. A Marina até apareceu aí online. Eu ganhei um tcharam, tcharam, ukulele. E do nada apareceu um moço no Face que dá aula de ukulele, que vai dar um curso gratuito nessa semana. Então eu vou aprender a tocar ukulele, porque eu me inscrevi no curso gratuito. E eu estou muito feliz. Ai, opa, caiu o violãozinho. Olha, eles têm quase o mesmo tamanho. Fofo, né? Eu tenho um violão, mas eu quero tocar o ukulele primeiro. Preciso de dedicação. Então vamos lá. É um cachorrinho, né? Eu tenho várias coisas fofas lá no espaço. Ai, gente, pra que arrumar o cabelo? Deixa esse cabelo bagunçado. Pra que me importar com isso? Toda hora a gente fica nas lives assim, né? Gente, então, vamos começar com a nossa história. Eu pedi permissão para a autora do livro para eu divulgar esse livro e o trabalho da editora Omnisciência, o trabalho da Maeve Vida, que em parceria com a Lígia Miragaia escreveu Gandhi, o Herói da Paz. Ela também escreveu Francisco, o Herói da Verdade. Ela escreveu um livro sobre Madre Teresa e ela e os parceiros da editora Omnisciência de Educação para a Paz também escreveram muitas obras maravilhosas que vocês podem encontrar no site. Inclusive um que eu recomendo muito para esse período de quarentena, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, é o livro com CD da Cris Pitanga, que é Yoga com Música. É maravilhoso, porque as músicas são incríveis e são muito assimiláveis para pais fazerem com seus filhos. Essa é uma música do Yoga com Música que vocês podem adquirir pela editora Omnisciência. Voa borboleta, voa borboleta, voa pra lá, voa pra cá, vou voar como uma borboleta e a paz eu vou levar para todo lugar. Essa vocês fazem juntando pé com pé no chão, né? Mas fazendo aqui pra mostrar. E aí vai mexendo o joelho. Lindo, né? Vou voar como uma borboleta e a paz eu vou levar para todo lugar. Então, procurem paz para todos. É lindo, gente, esse CD. Vale a pena comprar. E vale a pena procurar a Cris Pitanga. Quando vocês quiserem fazer um curso de yoga para crianças, que vai ser uma profissão muito importante no futuro, com certeza, né?
Tá, eu tô agora compartilhando aqui no Face. Cadê, gente? Vai ser muito importante, né? Que mais pessoas se capacitem para ensinar yoga e meditação para as crianças, porque eu acredito que no futuro muitos de nós iremos viver em comunidade, né? Então, é muito importante que a gente aprenda ferramentas para auxiliar as crianças a não se esquecerem daquilo que elas são, né? Então, é muito importante a gente estudar isso e também para manter a nossa criança interior viva, né? Então, eu recomendo que vocês conheçam a Cris Pitanga, que é uma pessoa maravilhosa. Então, tanto a Maeve, quanto a Cris Pitanga, quanto a Lígia, quanto o Cláudio, né, que é o ilustrador aqui, Cláudio Tucci, todos eles são ligados à Omnisciência, e a Omnisciência, ela é ligada à Self-Realization Fellowship, que é a associação de meditação e conhecimentos para autoconhecimento, né? Conhecimento científico e espiritual para o ser humano, né? Então é uma associação muito importante internacional e eles têm um projeto que está precisando de ajuda, de fundos financeiros e de divulgação, que é a escola infantil, onde eu já fiz estágio ano passado, que é a escola Arte de Ser. É uma escola onde tudo isso aqui é prioridade, né? Então, é uma escola onde todos esses conhecimentos relacionados à cultura de paz, à espiritualidade, com fundamentação pedagógica do yoga e uma pedagogia criada pelo Yogananda, que se chama How to Live, pedagogia de como viver. Então, tudo isso existe na Escola Arte de Ser, que está precisando de ajuda para se manter em pé, tá? Então, eu vou depois postar sobre a escola, eu vou colocar os dados, como que você pode ajudar. Vocês podem procurar essa escola Arte de Ser no site. E esse é uma grande motivação para eu estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, tá bom? Então imagina, né? Que essa escola ela é um piloto, é um projeto, era um exemplo mesmo, né? Para todas as escolas, né? Que no futuro as escolas possam ter yoga, meditação, possam falar de Gandhi, de São Francisco, de Madre Teresa, de Krishna, de Jesus, de quem mais? De Maria, de Hanuman, né? de Shiva. É muito lindo. E essa escola também tem inspirações da pedagogia Waldorf por conta de professores que estudam essa metodologia, né, tão valiosa também, né, para quem acredita em uma educação que coloca a espiritualidade como algo muito importante. E Montessori também, né, e a cultura de paz, que para mim é a base da educação, né. Então é isso. Então agora a gente vai começar. Então, para a gente já entrar na vibração, eu vou pedir para vocês escutarem o hino dos Heróis da Verdade, que a Maeve compôs. E esse hino, essa música, ó, ele está aqui na primeira página do livro Gandhi, o Herói da Paz. Ou seja, é a hora da gente aprender a cantar. Hino dos Heróis da Verdade, não é isso? Será que tá aqui no YouTube? Tava aqui. Maeve. Ai, gente, o cabelo bagunçou muito. Achei. Heróis da Verdade. Vamos cantar, ó. Na repetição vocês me acompanham, tá? Sou forte, mas não preciso demonstrar.
força não vem daqui, minha força vem de lá. Pois minha força não vem daqui, minha força vem de lá. Por isso eu sou Um herói, herói do amor e da verdade. Por isso eu sou um herói, herói do amor e da verdade. Ó. Eu sou forte, mas não preciso demonstrar. Eu sou forte, mas não preciso demonstrar. Valente, mas não preciso. Sou valente, mas não preciso lutar com ninguém. Eu sou um herói para vencer a mim mesmo. Eu sou um herói, Eu sou um herói, mas isso é obra mas isso é obra do Criador do Universo. pois Minha força não vem daqui, minha força vem de lá. Pois minha força não vem daqui, minha força vem de lá. por isso eu sou um herói do amor e da verdade. Por isso eu sou um herói do amor e da verdade. Pois minha força vem daqui, minha força vem de lá. Pois minha força vem daqui, minha força vem de lá. Por isso eu sou um herói do amor e da verdade. Por isso eu sou um herói do amor e da verdade. E muito lindo! Com essa música é que iniciamos a linda história de Gandhi, o herói da paz. Então eu vou contar alguns momentos da vida de Gandhi e explicar o porquê ele é tão importante para todos nós no mundo e por que a gente precisa aprender sobre ele. Então, quem aí de vocês ainda não conhece o Gandhi? Estão preparados para conhecer? Então eu vou deixar aqui meu boneco me ajudando a contar a história. Vou ficar parecido com ele, com o cabelo mais bagunçado. Hoje não é dia de arrumar o cabelo. Hoje é dia de cabelo bagunçado. Então, a saga de Gandhi. A saga é a história cheia de vitória dessa divindade, desse ser, dessa grande alma. E todos nós também somos divindades, grandes almas. Mas nós precisamos, assim como Gandhi, nos conhecer profundamente para que a gente consiga lidar até mesmo com a nossa raiva. Então Gandhi, em certo momento da vida dele, ele sentiu muita raiva das injustiças do mundo. Mas o que ele fez? Ele respirou, ele fez muita meditação, ele conversou com muitas pessoas para entender a situação interna e a situação do mundo. E ele conseguiu, com essa raiva, não machucar ninguém, mas sim juntar energia lá de dentro do coração dele para libertar um país, que é a Índia. Então ele conseguiu, a partir de uma série de ideias e até mesmo técnicas, teorias e ações que a gente chama de não violência, deixar o seu país independente de qualquer outro país. Então, as pessoas na Índia, a partir de Gandhi, puderam escolher como, da onde pegar o seu sal, né? E não pegar o sal de outro lugar, o sal da própria Índia. As pessoas da Índia decidiram, em certo momento, fazer suas próprias roupas para não dependerem das roupas de outros países, para que a sua própria economia não fosse prejudicada. As pessoas da Índia
até hoje sustentam a sua religião, as suas religiões, a sua espiritualidade, porque a partir da não violência e a partir do autoconhecimento, da consciência de si, eles conseguiram fazer com que essa cultura tão bonita se mantivesse forte, viva, acesa. E a cultura da Índia é a cultura que nos ensina a respeitar o diferente, a olhar para dentro, a respirar, a meditar. É de lá que vem o conhecimento do yoga. Olha que lindo! Do Ayurveda, da alimentação medicinal, com ervas, com alimentos quentes, gostosinhos. A dança, tem muitas danças e teatro que vem de lá, tá bom? Olha que imagem linda de quando Gandhi era criança. E aqui a gente tem, ó, Krishna. Krishna é como Jesus aqui. Olha que linda essa imagem. Então, vamos saber sobre Gandhi. Olha ele aqui, ó. Gandhi é o nome de um grande herói da humanidade. Ele foi uma mistura de um guerreiro e um santo. Bom, ele nasceu na Índia, que fica na Ásia, e possui profunda riqueza, a fé e a devoção de seu povo. A devoção é a conexão com a paz, a conexão com o divino, com a natureza. Então, na Índia, até hoje existem sábios que caminham nas ruas e falam de Deus, e estão sempre conectados, né? E lá na Índia, as famílias são muito religiosas, né? E eles têm altares e eles falam muito dos deuses e eles têm casas assim, ó. E as famílias estão sempre conectadas. As famílias se reúnem em frente a um altar para cantar, orar e meditar, né? E a meditação, para os sábios da Índia, é uma forma de oração em que se fica em silêncio, de olhos fechados, sintonizado com o Senhor do Universo, ou com a Senhora do Universo, porque na Índia, muitos habitantes de lá, e lá tem muito mais gente do que no Brasil, eles veem Deus também como uma mãe, como uma mulher, ou o feminino, né, que é como se fosse uma mãe gigante que fosse outros elementos da natureza, como um rio, como a própria Terra, o planeta Terra, é uma mãe. Então, a meditação é uma forma de oração em que se fica em silêncio, de olhos fechados, né? E é comum para os indianos realizarem todos os dias nos mesmos horários a meditação, porque isso é natural. Então, se a gente aqui escova o dente, come, lá a meditação e a oração são também atos, né? Atividades em que a disciplina é muito importante para a gente conquistar um estado mental de paz e para se comunicar com Deus, com o universo, com a natureza. E Gandhi nasceu numa família de comerciantes que também valorizava essas práticas espirituais, ó. Gandhi aqui, ó. Ele cresceu em um ambiente em que, enquanto as pessoas realizavam suas tarefas, elas procuravam sentir, no dia a dia mesmo, né, a presença de Deus. Então, se as pessoas ali na Índia estavam lavando as suas mãos, ou lavando a louça, ou tomando banho, elas sempre buscavam essa conexão com Deus. E elas não se sentiam separadas de Deus, tá? A mãe do Gandhi, ela era muito religiosa, e ela orava muito e ajudava muitas pessoas que precisavam, né? E o Gandhi aprendeu com a mãe, né? Ela era o exemplo dele. E aí ela falava para ele que a maior força do universo era o amor, tá? E que ele tinha que dedicar a vida dele a um caminho, que era o caminho espiritual. E aí ele começou a observar o mundo desde criança. Aqui, ó. Ele aqui, ó, nesse desenho, olha que linda ilustração. Ele observava que tinham crianças que conseguiam, né, comer e outras que não. Crianças que tinham dinheiro e outras que não. Crianças que podiam brincar e outras que tinham que trabalhar, certo? E aí, ele via que tinha muitas injustiças e ele se incomodava, né? E o Gandhi é libriano. E Libra é o signo
que se preocupa com as injustiças. Ó, até minha amiga Karina entrou aí, a Karina é libriana, né? Então, os librianos são justiceiros, eles querem bem e eles querem sempre ajudar de forma que eles querem resolver os conflitos, tá? Às vezes eles também fogem. Bom, e aí ele procurava... Aí, Aká. Ele procurava também sempre analisar as coisas, ele era muito racional. E muitas vezes ele mesmo não falava a verdade, né? Que a gente chama de satya. Né? Às vezes ele não falava a verdade. E ele começou a se sentir muito mal quando ele não falava a verdade, porque isso na Índia é muito importante. Até que um dia ele resolveu escrever uma carta para o seu pai e contar todas as mentiras para o pai dele. O pai leu a carta, dobrou a carta e fechou os olhos na frente dele. E é essa imagem que está aqui, ó. O que será que aconteceu? Ele começou a derramar lágrimas grandes como pérolas. E aí na carta o Gandhi pedia ao pai para ser punido pelos erros que ele cometeu quando criança por mentir. Mas o pai não ficou bravo com ele. Para Gandhi, o Gandhi achou só difícil ver o pai chorando e sofrendo com aquela situação, né? E aí naquele momento ele compreendeu que, mesmo sem uma única palavra, sem um único gesto, você pode modificar alguém. Tá? E o Gandhi, ele foi transformado pelas lágrimas do pai. Então o pai ficou triste porque o Gandhi estava falando mentiras quando criança, e acontece, né? A gente pode se transformar. E o ato do pai dele, né? É um homem também, né? Na Índia, eu tenho certeza que muitos homens até hoje ainda devem segurar as lágrimas para não chorar, né? Então, aquelas lágrimas mudaram tanto o Gandhi que ele nunca mais mentiu. Ele se tornou um herói da verdade, como o hino, né? Eu sou um herói do amor e da verdade. Gandhi já falava isso. E essa verdade do Gandhi, que também tem a ver com ele olhar para a verdade interna dele, fez com que ele conseguisse mudar o mundo inteiro e se tornasse um exemplo de superação, de força interior, né? E agora, no decorrer da história, a gente vai entender um pouquinho mais como que ele usava, então, essa verdade para modificar as pessoas. E a gente vai aprender com ele. Eu não vou contar o livro inteiro, mas eu vou contar um monte de coisas. Bom, aí ele cresceu. Olha como que ele ficou quando ele cresceu. Lindo, né? Essa energia aqui, ó, essas esferas representam a luz ao redor dele. Ele era muito iluminado. Iluminado no sentido de ter muita energia interna. Ele tinha força para ter disciplina, para meditar, para viajar. Ele depois foi estudar e ele estudou direito. E ele venceu muitos desafios e ajudou muitas pessoas, tá? Ele nos trouxe um grande ensinamento. Encontrando a paz dentro de nós mesmos... Ai, tem duas câmeras aqui, deixa eu falar. Encontrando a paz dentro de nós mesmos, podemos refleti-la para todos à nossa volta. E é por isso que ele tinha tanta luz. Essa paz que ele tinha dentro dele, ela ia em ondas de energia. Lembra que a gente canta? Eu sou uma onda de paz? Era isso. E todos nós podemos ser assim. Mas a gente precisa viver essa paz aqui dentro de nós, né? Ele era uma pessoa com defeitos também. E ele achava que as pessoas que tinham defeitos, elas não eram pessoas ruins que mereciam ser condenadas e julgadas. Elas estavam esquecidas da grandeza delas, né? A grandeza interna, que são as qualidades, são os elogios, né? Tudo aquilo de bom, né? Só que ele foi descobrindo isso aos poucos. Quando criança, ele tinha muitos medos de pessoas, de cobra, de escuro, de fantasma. E isso deixava ele sem alegria de viver, né? Então, um dia, quando ele era criança, ele estava sentindo muito medo. E aí a ajudante, que morava na casa dos pais, uma mulher que trabalhava lá ajudando eles,
ela ensinou Gandhi a praticar o Ramanama. Ramanama. Oi, Erika, eu preciso te responder depois no WhatsApp. A técnica do Ramanama consistia em repetir mentalmente o nome de Rama, um grande mestre espiritual da Índia. E ele repetia isso por um longo período, com bastante concentração para vencer esse medo. Então, Rama é um dos nomes do divino, é uma das encarnações, né, do divino. Deixa eu ver se eu acho aqui um mantra de Rama para a gente cantar. Ram Mantra Chanting. Achei um aqui. Rama era um grande guerreiro espiritual, né? Então, quando a gente mentaliza esses nomes do divino, Krishna, Durga, Rama ou Ram, a gente se conecta com a força espiritual deles. Ó. Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ó. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Então esse é um dos nomes do divino, de Rama, tá bom? Agora voltando aqui à nossa história. Então ele começou a repetir esse mantra. Ou ele falava Ram, 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 Rama, ou ele cantava um mantra assim. E aí, ele começou a cantar esse mantra e ele começou a perder o medo de tudo. A ajudante da casa ensinou a Gandhi que quando pronunciamos alguns nomes do Criador do Universo, podemos sentir sua presença dentro de nós mesmos e nos fortalecer, né? E aí Gandhi começou a perder todos os medos, né? E ele começou a cantar essa técnica, né? Esses nomes do divino e ensinar para muitas pessoas, né? Quando mais velho, muitas pessoas procuravam Gandhi para obter orientação, para saber mais sobre o que deveriam fazer nas suas vidas. Ele era um conselheiro, né? E ele aconselhava todas elas a ter uma prática espiritual e repetir o nome de Rama, como ele fazia. E uma coisa bem legal do Gandhi é que ele só indicava para as pessoas aquilo que ele já praticava e já tinha experimentado na vida dele. E ele curou-se de muitas doenças com o Ramanama e ensinou isso a muitas pessoas necessitadas que também se curaram, utilizando esses princípios do saber hindu, da cultura onde ele nasceu, né? O mais importante nessa técnica era repetir um nome sagrado com coração, e não como um robô, pois isso reside o segredo da força que emana dessa repetição. Então, quando você estiver com medo ou com alguma doença, se veja rodeado por todas essas luzes e foca em sentir seu coração. E comece a repetir os nomes de Deus. Você pode escolher um nome ou mais de um, mas tem que ser com o coração, né? E aí, o livro vai explicando que na Índia, há muito tempo na história, um sistema de constituição social, um sistema de formação da sociedade, né, e de organização das pessoas, foi criado, e até os dias de hoje esse sistema ainda existe, que é o sistema de castas, né? Só que isso gerou muitas injustiças na Índia, né? E muitas pessoas sofreram por causa disso, né? E aí o Gandhi ele começou a olhar para esse sistema social, né? E querer melhorar tudo isso, porque ele não via porque uma pessoa nascia, né, em uma casta, né, em um sistema de classificação social, e por que essa pessoa não podia ser comerciante, ou por que essa pessoa não podia aprender na escola, estudar o que outras pessoas podiam, né? E isso fazia com que muitas pessoas ficassem pobres ou fossem violentadas ou sofressem preconceito. As mulheres mesmo tinham pouca valorização na Índia e isso ainda acontece, tá? E aqui vai falando um pouquinho sobre esse sistema
E o Gandhi foi um dos primeiros indianos a ter coragem de mostrar o enorme engano que a sociedade em que vivia estava cometendo, né? Ele achava que não era correto separar as pessoas por suas condições sociais, e que todos os homens deveriam perceber a sua natural irmandade, tá? E ele quebrou as regras sociais da época dele, né? E ele ia na casa das pessoas pobres e ele ajudava as pessoas, orientava, transformava, inclusive, as próprias pessoas, porque quase ninguém fazia isso, né? E na Índia tem muita gente que precisa, gente, né? Então ele foi o líder do movimento de libertação da Índia em relação aos ingleses, que dominavam a Índia numa questão de colonização, né? E aqui está dizendo que o Gandhi, ele sofreu muito preconceito por ajudar também quem precisava mais. Mas ele nunca desanimou em relação a isso, né? Claro, ele ficava triste, ele tinha muita raiva, ele era muito indignado, mas ele sabia que o que ele estava fazendo era certo. Mesmo que ninguém mais fizesse, ele tinha essa força. E todos nós temos, porque nós temos o nosso coração e a nossa intuição, e a gente sabe o que é certo. Mas a gente precisa ser forte e verdadeiro com a gente mesmo. Então, ele lutava pela igualdade. E como ele era um bom libriano, ele foi estudar direito na Inglaterra. Então, ele tinha 18 anos, ele foi bem cedo para a faculdade, né? E aí ele foi morar na Inglaterra. Olha que coisa! Ele foi morar na Inglaterra, então ele saiu de casa tão cedo. E ele viveu muita coisa lá, né? E aí ele se tornou advogado. E olha que legal, ele não comia carne, porque na Índia muitas pessoas não comem carne por uma questão espiritual e cultural, né? E aí ele fundou a Sociedade Vegetariana da Inglaterra, né? E ele venceu várias provas, porque foi bem difícil. Imagina um indiano morando na Inglaterra, que é o país ainda que era colonizador, né? E aí, ele conseguiu, depois que ele se formou na faculdade, um emprego na África do Sul. Muito legal, né? A África do Sul é um país que precisava muito de pessoas como Gandhi. Também um país com muita desigualdade, com muito preconceito, né? E que precisa de ajuda, porque a cultura da África do Sul é maravilhosa, né? E a natureza, então, muito linda. Então, o país também era dominado pelos ingleses, né? Que governavam determinando os direitos das pessoas conforme os diferentes tipos de raça e origens religiosas de cada um. E a gente chama isso de apartheid. Tem muitos filmes que falam sobre a África do Sul. Assim como tem um filme que fala sobre o Gandhi também, que tem muitas horas, mas vale a pena. É bem forte. Não é recomendado para crianças. Pelo menos menores de 14 anos, não. E aí, lá tinha negros, indianos, muçulmanos, né, que são as pessoas que estão ali vivendo na região, né? E também os brancos, os ingleses, que eles não eram de lá. Que apesar de serem minoria, utilizavam a força bruta para comandar o país e ter privilégios sobre outras raças, onde já se viu achar que uma pessoa tem um menor valor por conta da pele dela, como se isso significasse alguma coisa, né? E ainda querer violentar as pessoas por isso e ainda invadindo o país deles, né? Então, realmente isso é muito preocupante, né? É claro que Gandhi logo percebeu a grande desarmonia, né? Que é o desequilíbrio, é a doença daquela sociedade. Lá, os negros, índios e muçulmanos não podiam compartilhar os mesmos lugares que os brancos. Ou seja, não poderiam estar nos mesmos vagões de trem, estar nas mesmas salas ou caminhar na mesma calçada. Gente, isso é triste. Mas as coisas melhoraram. Então não fiquem tão tristes. Imagine como Gandhi, que sentia a presença divina em todas as pessoas, independentemente de sua cor de pele, cabelos ou olhos, como ele ficou insatisfeito, né, com essa situação. Afinal, em seu país natal, a Índia,
as pessoas se cumprimentavam com o famoso Charam Namaste, que significa o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Na Índia, eles sabiam ver o Deus que havia dentro de cada um e eles viam não as diferenças, as igualdades, né? Então, eles pensavam assim: as nossas diferenças não são tão importantes quanto aquilo que nos une. Na verdade, as nossas diferenças nem importam. O que importa é que todos temos Deus no coração. E é por isso que eles se dão oi com o Namastê. Muito lindo, né? Ou Namaskar. E aí um dia, o Gandhi, ele estava lá na África do Sul, ele precisava fazer uma viagem, né? E aí ele recebeu uma passagem de trem de primeira classe, que, né, os ingleses que ocupavam. Só que os indianos não podiam, mas mesmo assim ele foi. E aí um homem branco, ele, que era funcionário do trem inglês, ó, ele viu o Gandhi e ele obrigou o Gandhi a sair. E Gandhi não queria sair. Essa cena é muito importante na história do Gandhi, gente. E ele foi jogado para fora à força, mas ele era advogado, né? E aí, as malas dele também ele jogou, ó, deixa eu mostrar melhor. Gente, essa história é muito forte, porque nesse momento, Gandhi, ele sentiu tanta raiva, né? Ele sentiu uma raiva das injustiças do mundo, ele ficou tão bravo. Só que o que a gente às vezes faz quando a gente tem raiva, quando a gente fica bravo? A gente quer jogar as coisas, a gente quer xingar, a gente quer postar no Facebook, né? A gente quer conversar com alguém. Mas o Gandhi, ele fez algo muito bom, que a gente também pode fazer. Primeiro, ele aceitou que ele tem raiva, certo? Então ele pensou, puxa, eu tô com muita raiva, né? E aí, ele sentou. Ele passou a noite na estação, né? E começou a fazer a si mesmo e também para Deus, né? Muitas perguntas sobre a vida. Por que as coisas são assim tão injustas, né? Por que as condições, né, das pessoas são assim? Por que os negros sofrem por nada, né? Por que há pessoas que fazem o mal, né? Eu devo seguir a minha viagem e encontrar soluções para esses problemas aqui na África do Sul ou eu vou retornar para minha terra, para a Índia, né? E ele meditou e ele pediu ajuda para Deus, porque ele sabe que ninguém está sozinho, que nós temos os nossos anjos da guarda, que nós temos o divino com a gente. Então ele passou a noite lá na estação, onde ele foi jogado, né? E ele decidiu enfrentar a dificuldade dos preconceitos no lugar onde ele estava para ajudar a realizar as mudanças necessárias para que indianos, muçulmanos e negros tivessem mais respeito na África do Sul. Tá? Então, ele sentiu que aquele era um novo capítulo. Porque ele podia muito bem ter desistido, ter voltado para a Índia, assim como Yogananda mesmo, né, em certo momento nas dificuldades que ele passou quando ele foi para os Estados Unidos, né, ele queria desistir também. Eles não desistiram. E é um exemplo pra gente, que também somos heroínas e heróis da verdade. A gente não pode parar quando chega o desafio. Porque a nossa história é uma história como a de cada um desses heróis. Todos nós vamos passar por um momento difícil. E todos nós vamos precisar dar a volta por cima na dificuldade. E às vezes a gente só vai ter, aparentemente, né, a mão de Deus para nos segurar. Mas tudo bem, é tudo que a gente precisa. O universo justamente quer que a gente descubra a nossa força superando os desafios. Tá? Por isso que é importante conhecer a história desses heróis. E aí, ele não revidou, ele não reagiu, né? Ele seguiu a viagem e aí ele pegou outro trem, né? E aí ele foi no vagão das pessoas que não eram brancas, né? E nem inglesas. E ele recebeu agressão, né? E aí ele renasceu. E a partir desse momento surgiu a ideia de como que ele podia acabar com a injustiça do mundo. Com um método antigo, oriental, que é o método da não violência, né? Que é não usar a força física.
é utilizar a inteligência superior do seu coração e da sua mente juntas, né? E aí ele foi criando realmente esse método na prática, né? E aí ele comprovou como a força da união e da verdade pode transformar profundamente qualquer situação. E aí ele ensinou esse método, né? Que ganhou o nome de Satyagraha. Satyagraha, que significa força da verdade, tá? Gandhi, por meio do seu próprio exemplo, demonstrava o poder dessa força que supera balas e canhões, e que hoje foi responsável, anos mais tarde, né, pela independência da Índia, na época também era dominado pelos ingleses. E ele foi preso, gente, muitas vezes, injustamente, né? Mas ele nunca desistiu da sua luta, né? E aqui no livro vai contando várias partes da história da vida dele, que ele viveu na África do Sul por 20 anos para cumprir a missão dele. Então, faz parte da missão dos heróis viver em outros lugares, longe da família, né? E depois voltar para casa e levar o que aprendeu para casa, né? Então, ele voltou depois para a Índia. E um método que ele praticava era a desobediência, né? Então, se o governo do país acaba tendo atitudes violentas que desrespeitam a vida humana, o Gandhi acreditava que era importante ter a não obediência. Não é falar, tá bom, o governo falou, eu vou ficar quietinho. Não. Porque quem é do bem sabe o certo a ser feito. E o certo a ser feito é o que respeita todos os seres. É o que respeita a vida. Então, para que haja mudança, muitas vezes é preciso que haja não obediência em relação aos governos que são injustos, que são totalitários, né? Que não são verdadeiramente humanos, né? Que não têm a espiritualidade como foco. Porque quando que o ser humano decidiu dizer que a espiritualidade não é, né, o mais importante, né? Então... agora que eu vi os comentários aqui do Face. Obrigado, meninas. Depois eu vou responder tudo. Então, olha que lindas as imagens, olha, do livro. Não vou contar tudo, porque o livro é um pouco grande. Ele tinha muito amor ao seu povo. Olha que lindas as indianas, gente. É maravilhoso. Então, ele retornou com a sua família para a Índia, né, depois de 20 anos na África do Sul, para colocar em prática o que ele tinha aprendido. Aí ele criou uma comunidade na Índia, uma comunidade alternativa, que é uma coisa que muitos de nós gostaríamos de criar aqui também, né? Ou viver numa que já foi criada. E ele decidiu viver com aqueles que estavam dispostos a compartilhar com os ideais de não violência, de verdade, de espiritualidade. Era uma comunidade em que se praticava muita meditação, muito yoga. Todas as pessoas eram bem-vindas. Não importava a classe social, não importava a religião, não importava a cor, não importava. Era um lugar de união. Todos trabalhavam para todos e dedicavam boa parte do dia à oração e à meditação. Imagina um lugar de paz. Eles queriam viver de forma simples. Então eles tinham ali a sustentabilidade, que é o quê? Eles se sustentavam com o que eles plantavam. Então eles trabalhavam com a terra e eles também comercializavam, né? Vendiam coisas que eles plantavam. Eles fiavam, né? Então eles faziam roupas, tecidos de confecção artesanal e poderiam vender. Eles mesmos usavam as próprias roupas, né? Isso é lindo. Imagina a gente viver numa sociedade em que a gente não precisa comprar roupa. A gente faz as nossas roupas. Ai, eu quero uma calça verde-limão, né? Eu quero uma calça para fazer yoga. Eu quero uma calça para andar na rua e alegrar as pessoas, porque vai ser uma calça tão linda que eu vou fazer, ou que a minha mãe vai fazer para vender, né? Eu vou ajudar a minha mãe, né? Olha que lindo. Essa harmonia dele chamou a atenção de muitas pessoas que queriam viver desse modo.
E essa comunidade do Gandhi ficou muito grande, cada vez maior. Olha que sonho. E o nome da esposa dele se chamava Kasturbai. E aí eles viajaram pela Índia, que é muito grande também, menor que o Brasil, né? Mas também é um país grande. Eles viajaram por trens lotados, né, de terceira classe, que são muito cheios, gente. E conversaram com as pessoas sobre as suas necessidades, o que elas precisavam. Então Gandhi ele se tornou um líder político, porque ele fazia um trabalho político que poucos fizeram no mundo, né? E ele viu com seus próprios olhos que ainda havia muita injustiça na Índia, muita desigualdade social, as questões até mesmo de higiene, né? Por quê? Não é, as pessoas às vezes falam, que na Índia é muito sujo. Gente, a gente não pode falar isso. É muito diferente a cultura de lá, né? E as razões que levaram a tudo isso são inúmeras, tá? Mas teve também a ver com todo esse processo de colonização, né? E a Índia é um lugar tão sagrado que a espiritualidade nunca esteve de fora. Então é um aprendizado muito grande, é muito lindo estudar as coisas que vieram da Índia. Só tem coisa maravilhosa lá. Olha, mais uma imagem aqui. Aqui temos uma vaca. As vacas são sagradas lá na Índia, apesar de atualmente sofrerem muito por conta da indústria do leite. A indústria do leite é uma indústria em todo o mundo muito violenta. Então, tomar leite de vaca não é ser pacífico, porque é uma indústria que mata muito vacas e bezerros, tá bom? Não estou dizendo que estão errados, eu só estou lembrando. Então, na Índia, as vacas também sofrem muito, tá? E aí ele desenvolveu um plano para melhorar a condição da vida do povo indiano. E também dos animais, porque ele também pensava neles, né? E aí ele foi semeando por vários locais do país essa cultura de paz, né? E os princípios de Satyagraha, esse compromisso com a verdade. E aí ele alfabetizou muitas pessoas, ele ensinou muitas questões ligadas à higiene, e ele valorizava a paz, a verdade e a não violência. Olha que lindo, né? Aqui, ó, Gandhi com a sua mulher. Ele usava essa roupa que ele mesmo fazia, e ele era muito simples, porque ele queria também mostrar que não precisava de muito para viver. Precisava de terno, né? Ainda mais num país quente. Ele era muito questionador. E o mais legal é que ele colocava em prática mesmo, né? Ele confrontava. E isso não é ruim quando você tem uma posição pública e quando você tem um estudo para isso, né? E cada um pode fazer como Gandhi no seu meio, né? Ele acreditava que a gente não tem que ficar quieto quando a gente vê uma injustiça, mas a gente tem que saber articular, né? A gente tem que saber lidar com aquele sistema social, porque, infelizmente, muitos lugares são violentos, que não tem conversa, né? Então, como ele fez direito, que é o curso que ensina as leis, regras sociais, ele realmente colocou em prática, né? Porque ele queria que as pessoas vivessem felizes na África do Sul, na Índia e no mundo. Então, essa vestimenta se chama dhoti. Eu já usei quando eu fazia dança indiana. Ele ajudava o Gandhi, o povo indiano, a relembrar a sua força, porque é um povo muito forte. Retornando às suas origens, para reencontrar o seu valor. Preparava as pessoas, na verdade, para exercitarem o herói dentro de si mesmos e para serem capazes de realizar a grande transformação que fariam em prol da libertação da Índia. Muito lindo, né? Gente, aí é muita coisa que a gente tem aqui para contar do Gandhi. Olha que lindo, gente. Essa roca de fiar é muito legal, ó. Aqui é a bandeira da Índia, tá?
E aqui esse capítulo é sobre a roca de fiar, que é isso aqui, ó. Essa máquina. Então, aqui fala um pouquinho sobre isso. Ele fiava nessa roca, nessa máquina, cerca de 200 metros de algodão por dia. Fiava enquanto estava preso na cadeia, né? E ele recebia visitas importantes também na cadeia, né? Quando ele foi preso, por conta de toda essa movimentação que ele fazia, né? Dessa mobilização. E nessa roca, né, tecendo tecidos de algodão, ele recordava toda a história da humanidade e ele ia meditando. E a roca foi o símbolo de Mahatma Gandhi e o símbolo de liberdade na Índia, que, com os fios da não-violência, da verdade e da paciência, ele tramou, né, ele construiu o manto da independência. Gandhi deixou de presente para nós a trama de sua própria história, para que pudéssemos prestar mais atenção aos fios com que estamos tecendo nossas próprias vidas. Que lindo, né? Então, ele aprendeu a fiar para ensinar as pessoas pobres e simples das aldeias da Índia a tecer suas próprias roupas. E assim elas poderiam ganhar seu próprio dinheiro, ajudar na economia de casa, né? E é muito lindo que ele era professor também, né? De fiar, né? De tecer as roupas. E essa era uma das meditações dele. Isso é maravilhoso também, né? Então ele tornou-se um guia para milhares de pessoas com isso. E olha que lindo. Oi, Elba. Muito lindo, né, o Gandhi? Pessoal do Insta, temos 8 pessoas aí. Não vão embora. Eu preciso ainda de mais uns minutinhos para terminar. Eu não sabia que era tão longo. Pessoal do Face, fica aí. Eu vou renovar aqui a live do Insta. Eu vou demorar 2 minutos, tá bom? Elba, pessoal. Vocês voltam aqui? Então eu vou salvar no IGTV. O pessoal do Face fica só um minutinho aqui para me esperar. E aí podem perguntar alguma dúvida enquanto isso. Já volto, gente. Entrem comigo na live que eu já vou renovar aqui. Pra gente terminar a história. Obrigado, viu? Foi longo hoje, né? Eu me empolgo. Até já já. Entrem pra terminar. Oi, Claudilene. Aí eu tô salvando aqui no IGTV. Aí é legal que o Insta também... Ai, meu Deus. O Insta também nos permite, né, gravar e deixar lá. É super legal, né, que a gente pode ter contato com essas histórias. Eu amo. Eu gosto muito da história de São Francisco também. Madre Teresa, Chico Xavier. Que mais? Quem mais que a gente gosta? Jesus, Buda, Krishna. Legal a história do pequeno Krishna. Contação de... Ai, deu. Quem que tá aí no Face me vendo, gente? Ah, deu. Vamos lá. Ó, tô voltando aqui. Oi, Elba! Oi, Thaís! Então vamos finalizar a história? Oi, Zeke! Oi, Elba! Estão gostando?
Oi, Claudi. Lene. Então vamos lá. Gandhi, ele também ficou muito conhecido por um outro episódio de sua vida e uma outra prática, que era a prática do jejum, tá? Isso é muito importante também para a gente aprender mais sobre tudo que está relacionado com Gandhi, cultura de paz e yoga. Que ele era um yogi também, né? Ele inclusive foi iniciado por Yogananda. Estou aqui com o livro do Yogananda. A aprender as técnicas de Kriya Yoga, que é um método de meditação muito importante. Então ele aprendeu com a mãe dele muito sobre espiritualidade, né? A ajudar a todos. Ele aprendeu com a mãe dele a praticar o jejum com frequência, passando um tempo sem se alimentar, chegando a ficar até alguns dias sem comer, como parte de suas práticas espirituais. O boneco é do Os Guris. Procura no Insta. Muito legal, né? É uma amiga que levou uma foto minha pra eles mandaram um boneco. Todo mundo pode fazer. E eles têm uma japamala, só que a minha quebrou. Então, na Índia é comum as pessoas fazerem jejum para melhorarem seu estado de saúde, né? E adquirirem maior controle sobre o seu corpo. Então, quando as pessoas também estão fazendo jejum, elas podem se ocupar com outras atividades, né? Então, elas podem se ocupar com a oração, elas podem olhar para dentro de si com mais força. E aí, o Gandhi, ele descobriu que o jejum podia transformar muitas pessoas com o exemplo da força de vontade, né? E o autocontrole, o controle de si. Então, lá na prisão, quando ele ficou na cadeia, ele utilizou o jejum para influenciar as pessoas, porque as pessoas viam que ele ficava em jejum por muito tempo e ficavam com medo, ficavam preocupadas. Nossa, mas será que ele vai sobreviver? E ficavam tocadas por aquele gesto, aquela força que ele tinha, né? Então, ele ficava até 21 dias sem comer. Ele jejuava, se posicionando contra as leis que exploravam os indianos. Ele queria a harmonia entre os muçulmanos e os hindus, que ficavam lutando entre si quando eles poderiam se unir, né? E contra toda aquela injustiça dos ingleses, né? Então era uma das formas que ele encontrou de chamar a atenção do mundo para promover a justiça. E deu certo, né? Muitas pessoas acabavam mudando suas posturas por causa do jejum dele, né? Era como se um exército de paz estivesse agindo enquanto ele jejuava, porque ele era uma pessoa pública. Era um exército de um homem só. Esta é a principal herança que Mahatma Gandhi nos deixou. Grandes mudanças começam no interior de cada um e provocam profundas transformações em toda a humanidade. E ele recomendava muito a leitura do Bhagavad Gita, que fala da batalha interna de cada ser. E, como todo herói, venceu primeiro a batalha dentro de si mesmo. A luta diária entre manter-se calmo ou estar sempre nervoso. Ser amigo de todos ou viver em discussões. Viver mentindo ou dizer sempre a verdade. Ser feliz com as coisas mais simples da vida ou infeliz, mesmo possuindo muitas coisas. Gandhi provou com sua própria vida que os verdadeiros heróis, ao vencer seus inimigos internos, podem servir como exemplo de força e coragem para todos os homens. Oi, Lu! Então ele era muito corajoso também. Aqui, ó, Gandhi e o exército de um homem só. É como se ele fosse muitos homens.
Ele era muito incrível. Ah, essa história é legal. Essa história é bem conhecida. Certa vez a mãe de um menino indiano, ela foi procurar Gandhi. Porque um médico, ele tinha pedido pro filho dela parar de comer doces, guloseimas, né? Bombom, bolo. E o menino não obedecia. Aí a mãe pediu pra Gandhi conversar com ele, né? E aí Gandhi, ele bem sério assim, falou: fala pra ele voltar com você aqui daqui 2 semanas. Aí ela: tá bom, eu volto daqui 2 semanas, né? E aí o Gandhi conversou com o menino e falou pro garoto sobre os doces, sobre o açúcar, né? Desde esse dia, o garoto parou de comer os doces que tanto prejudicavam sua saúde. A mãe ficou intrigada. O que será que Gandhi falou? Por que me pediu para esperar 2 semanas para falar com ele? Aí, curiosa, a mãe voltou à casa de Gandhi para perguntar sobre isso. Com um sorriso maroto, ele respondeu: é que eu mesmo, o Gandhi falou, eu mesmo estava precisando parar de comer açúcar. Do contrário, estaria pedindo para seu filho fazer algo que eu mesmo não estava fazendo. Só depois de passar 2 semanas sem ingerir açúcar, eu pude pedir a ele que não comesse mais doces. Então ele usou a verdade dele, né? Ele tinha que ser verdadeiro para poder falar aquilo pro garoto, né? Ele procurava ser ele o maior exemplo do que ele sempre dizia. Aí anotem essa frase, que é uma frase muito importante do Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Lindo, né? Eu amo. Essa parece que é a frase mais famosa dele, né? Então é isso, gente. É muita coisa, né? A história dele. Então leiam esse livro. Comprem. Dá pra comprar por e-book, eu acho. Vocês podem ouvir a história na internet. Deixa eu ver. E-book Gandhi. É lindo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá. Mas vocês podem também comprar pelo delivery. Editora Omnisciência. É maravilhoso. Essa cena do mar é incrível. Gente, é muito bom ver esses filmes, ler esses livros sobre esses mestres e anotar os insights, né? Uma coisa muito importante é que Gandhi, ele acreditava na união de todas as religiões e todas as crenças. Olha aqui, todas as religiões. Ele tinha respeito a todas as crenças, todas as etnias, tudo, 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 tudo. Ele acreditava na fé, que a gente precisa viver a fé do nosso coração, a nossa verdade interior, né? E aqui fala, né, que o Gandhi, ele meditava muito. E a meditação é o que ajudava ele a conseguir ter força para tudo isso. Porque a meditação, de acordo com a Maeve, que escreveu o livro, nos mostra onde fica a porta para a paz dentro de nós mesmos e nos ajuda a compreender o que é certo e o que é errado em cada situação, apontando o caminho a seguir. É lindo, olha ele dando aula, ensinando. E o Gandhi, ele é um grande ícone da cultura de paz, né? A cultura de paz é algo que precisa ser estudado por todos nós e apropriado, para que a gente possa combater a cultura de violência, que ainda é aceita de formas mascaradas no mundo, por pessoas machistas, por pessoas mentirosas, por pessoas que olham só aqui, que esquecem que tem um mundo e que o bem é importante. Parece que essas pessoas ainda vivem no século XII.
Então elas precisam aprender com o Gandhi e com todos nós que estamos aprendendo, né? A partir do momento em que a gente tem o conhecimento, a gente tem responsabilidade, né? Eu lembro sempre de uma frase que o Oberon, que é uma pessoa muito importante na cultura de paz do Brasil, no meio do yoga, ele que já foi muito para a Índia, inclusive, então ele conhece um pouco sobre a Índia contemporânea, né? Da questão do veganismo. O Oberon fala, né? Não usemos a nossa inteligência, não usemos a nossa inteligência para justificar a nossa ignorância, né? A nossa como coletivo, né? Então, as técnicas de meditação que a gente tem aprendido nos ajudam a ser mais concentrados e também a fazer as escolhas corretas em nossas vidas pelo caminho da paz. Então, o que esses mestres estão nos ensinando? Que a gente precisa ser firme no caminho da paz, né? Então, o Gandhi mesmo falava, não há caminho para a paz é o caminho. E aí ele fala aqui de Jesus, Maomé, Krishna, Moisés. Ele praticou os ensinamentos cristãos como Jesus. Utilizou as palavras do Alcorão como Maomé e desenvolveu o autocontrole como Krishna. Teve a força de vontade de Moisés e atingiu a serenidade como o próprio Buda. Ele manifestou todas as religiões e é isso que a gente pode aprender, né? Passo a passo, ninguém é melhor, mas a gente precisa lembrar quem são os nossos professores, quem são os nossos heróis, né? E o que a gente tem de parecido com eles e o que a gente não tem para que a gente possa desenvolver, inclusive, né? Na verdade, eles eram também pessoas com muitos defeitos, que erraram muito, mas a diferença deles, para muitos de nós, é que eles encararam um deserto interior e eles decidiram entrar nesse deserto e olhar para as próprias dificuldades de uma forma profunda. E muitos de nós ainda estamos passando por esse deserto, né? E é difícil. O caminho do autoconhecimento, o caminho da cultura de paz, né, que é o nosso caminho, ele é um caminho que nos leva, às vezes, a demorar um pouco mais nesse deserto, mas não tem problema, né? Mahatma Gandhi é agora um dos grandes amigos invisíveis da humanidade, disposto a orientar e a ajudar qualquer pessoa a se transformar em um herói da verdade. Então a gente pode rezar por Gandhi, né? A gente pode cantar o hino dos heróis da verdade. Vou passar depois para você, Paty. A gente pode chamar por Gandhi quando a gente estiver passando por dificuldades. Ó, que lindo o Gandhi aqui, ó. Deixa eu ver se o pessoal... Aqui ele, ó. Fazendo namastê. Lindo, né? Esses livros da Maeve são maravilhosos. Bom, vamos ler aqui o final. Leiam comigo. Tem uma imagem incrível dos povos unidos, se abraçando, comemorando a independência da Índia, cultivando a paz. Mahatma Gandhi gostava de contar essa história para ajudar as pessoas a compreenderem por que devemos cultivar a paz. Um rei da Índia antiga convidou todos os grandes mestres e filósofos do seu reino para saber o que era a paz. Gandhi que contou essa história. Cada um teceu sua teoria, mas o rei ficava sempre insatisfeito com as respostas. Certo dia, um professor estrangeiro foi visitar essa cidade e, apresentando-se ao rei, ele disse: "Fora deste reino vive um velho sábio que pode responder a essa pergunta." Nossa, falei muito empolgado. Fora deste reino vive um velho sábio que pode responder essa pergunta, né? O que é a paz? O rei partiu ao encontro do sábio e quando chegou à casa dele, foi conduzido em silêncio até a cozinha. Lá, o velho homem pegou um grão de trigo, colocou na mão do rei e disse:
Neste grão está a resposta. O monarca, o rei, que era orgulhoso demais para pedir explicações, levou o grão ao palácio e guardou esse grão em uma caixinha de ouro. Todos os dias abria a caixa em busca de algum tipo de resposta. Mas nada acontecia. Até que um dia, humildemente, resolveu voltar à casa do sábio e perguntou: todos os dias examino o grão de trigo, porém não acho resposta nenhuma. Por favor, me explique o que está acontecendo. Vossa Majestade, se guardar este grão numa caixa, nada acontecerá. Talvez esse grão até apodreça. No entanto, se você plantar esse grão na terra e regá-lo com paciência todos os dias, ele começará a brotar e criará asas. Asas não, raízes. Então o grão vai começar a crescer a partir de suas raízes, vai brotar também. Aí ele vai subir, se fortalecer com a luz do sol. E é por meio dessa amizade com os elementos da natureza, ar, água e terra, que poderá germinar, produzir campos de trigo e alimentar muitas pessoas. Assim acontece com a paz. Se apenas a guardarmos em uma caixinha dentro de nós mesmos, ela nunca vai dar frutos. Essa é a mensagem de Gandhi. Devemos aprender a cultivar as sementes da paz dentro de nós mesmos e levar essa paz para todos. Se a cada dia mais jovens e adultos procurarem encontrar a paz dentro de si mesmos, o mundo será cada vez melhor e um dia a paz terá dominado todo o planeta. Lindo, né? Então aqui no livro tem onde a Maeve e a Lígia Miragaia estudaram a bibliografia de livros maravilhosos, livros incríveis. Aqui fala, né, sobre o que é ser um herói da verdade. Aqui fala que Gandhi nasceu dia 2 de outubro de 1869, em Porbandar, na Índia. Ele se casou com 13 anos, nossa, e morreu em 1948. E o Dia Mundial da Paz, a partir de 2007, olha, é 2 de outubro, é uma das datas do Dia Mundial da Paz. 1º de janeiro, 21 de setembro e 2 de outubro. Ah, é lindo esse livro, gente. Não existe caminho para a paz é o caminho. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Tem audiobook, gente. Vocês podem também adquirir o CD. Eu vou colocar na internet, prometo, todas as divulgações. A Eliana acabou de assistir o filme do Gandhi. O que você achou, Eli? Aonde que a gente encontra esse filme para assistir na internet? Gostaram? Eu vou colocar aqui uma música e depois eu vou apresentar esse livro. Esse daqui eu só vou apresentar mesmo, explicar um pouquinho. Ah, tem no Netflix, gente. É longo, né? Meus pais viram no cinema. Acho que na estreia. Ah, tá. Gente, tem uma música que me lembrou muito essa história, que é uma música do Rica Silva, que é Clamor da Terra. Vou colocar aqui pra vocês. Avise o humano, o muçulmano, o ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irineu. Avise
e as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu. Avise, a terra está cansada de viver separada por secas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. A quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra. Linda, né? O tambor muito forte dessa música. Coração. Rico, doente, negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gueiro, louco, caboclo, arrasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, Lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Lindo, né? Forte. Clamor da terra. Falando em terra, a gente às vezes se esquece que nós temos dentro de nós o dom, a capacidade de se comunicar com todos os seres do mundo. Independentemente da gente falar uma língua diferente, independentemente da gente ser diferente, né? A gente pode dar um oi, um sorriso, um olhar brilhante. E esse livro aqui, do Jonathan Litton, ilustrado por L'Atelier Cartográfico, é uma celebração de idiomas e curiosidades. É um livro que nos ensina a falar oi com todas as pessoas do mundo. Eu amo esse livro. Olha, você pode abrir aqui na página da Europa. E aqui você pode abrir qualquer janelinha. Por exemplo, eu abri a janelinha Bonjour. Bonjour. Ó. E aí aqui vai estar escrito Bonjour, francês. Mais de 70 milhões de falantes na Europa. E aí ele vai me dizer que o bonjour, né? Ele se escreve aqui bonjour mesmo, né? É na França. E tem 70 milhões que falam. Aí se eu for aqui do lado, ó, Guten Tag. Se fala Guten Tag, alemão.
78 milhões de pessoas falam. Ah, essa daqui é legal. Aí ele coloca aqui um estereótipo, né? De como que as pessoas são no lugar. Tem aqui, ó, Sveikas. Sveikas. Deixa eu ver como que fala. Sveikas. É lituano. É onde meu avô nasceu. 3 milhões de falantes. Aí você vai vendo de vários lugares. É muito lindo. E tem lugares isolados. Tem lugares onde moram indígenas também. Olha, América do Norte. Olha aqui, ó. Língua brasileira de sinais dos nativos. Aí você pode abrir também, ó. Eu acho esse livro mágico, gente. Não é lindo? O Imundo. Ai, meu Deus. Oh. Aí você abre aqui, ó, pra conhecer. Nesse livro que a gente descobre que Namastê ou Namaskar é a forma de dar oi na Índia. Olha, América do Sul. Brasil. Oi. Tem aqui a Amazônia. A Amazônia é um dos lugares do planeta com a fauna mais diversificada. Você sabia que também há mais de 400 idiomas na selva? O Ademi Tauá. Yanomami. É o oi que se fala em Yanomami. Aqui, quando o livro foi escrito, tinha 20 mil falantes que falavam o Ademi Tauá. Enodak. Só que a gente fala... Ah, não. Enodak é assim mesmo. Enodak. É pelos povos Saterê Maué. 10 mil falantes. Um outro oi é Numax, do povo Ticuna. 40 mil falantes. Você sabia que ainda há tribos que nunca fizeram contato com o mundo exterior? Não sabemos como cumprimentar essas tribos tradicionais na língua deles. Uau! Olha, olha, olha. A gente abre aqui, né? Gente, esse livro é mágico. Queria mostrar pra vocês. Tem a Ásia, tem tudo. Tem a Oceania. E no final, tem uma página que mostra como que se dá tchau. Até logo. Até logo, mundo. Bom, os Zulus africanos, eles se cumprimentam olhando uns nos olhos do outro e eles não falam oi, tudo bem? Eles falam assim, sawabona, e respondem sikona, ou sawabona significa te vejo, ou eu te vejo, como no Avatar. E sikona significa estou aqui, eu te vejo, estou aqui. É a mesma coisa que o Namastê. Eu vejo o divino que há dentro de você. Eu te vejo. Estou aqui. Então, gratidão pela presença de vocês. Amei. Estamos juntos. Vocês podem ver esse vídeo sempre que quiserem. Entrem nas páginas da Maeve, da Escola Arte de Ser, tá? E no site da Omnisciência, se puderem, comprem algum livro para as crianças, para os adultos, da editora Omnisciência, tá bom? Obrigado. Namastê. Obrigado, gente. Obrigado, Thaís. Beijão.